que é a cidade de São Paulo no processo histórico? A cidade de São Paulo é um posto avançado de um processo de colonização que inicia no 1500, né? Que estabelece como ponto de fixação do colonizador São Vicente, em 1532. São Vicente é levado à vila, né? E há todo um processo de ocupação do território do Planalto do Piratininga, ou seja, a parte de cima da Serra do Mar. E São Paulo representa um momento em que isso se configura com uma intenção clara de colonização em 1554. Se faz o colégio, né, Anchieta e Nóbrega, implanta o colégio, onde é o pátio do colégio que vocês conhecem, né? À beira da grande área inundada do Tamanduateí, que hoje está canalizado. Então, é difícil vocês verem aqui como uma grande área. Aquilo era uma grande área inundável, com o rio todo em serpente, tanto que aquela rua que desce para 25 de março chama Ladeira Porto Geral, porque tinha um porto ali embaixo, né? Todo o processo de ocupação do território, tudo que vocês sentirem dificuldade, perguntem, né? Eu vou falar talvez uma linguagem difícil demais. Toda a ocupação do território, daí para frente, é feita, como a gente diz, por 5 dedos. São 5 grandes estradas. A estrada que liga esse lugar a Santos, a estrada do Vergueiro, né? Fundamental, liga ao porto. Uma estrada que liga para a região de São Roque, Sorocaba, que hoje a gente conhece como Raposo Tavares, né? Mas que subia a Consolação. Era a estrada, ia embora. Uma estrada que ligava para Campinas, o que seria o futuro Campinas, e a São João, que vai lá para o lado da Lapa e entra para Anhanguera. Uma estrada que ia em direção à Zona Leste. Celso Garcia e companhia, que vocês conhecem. E uma estrada que ia para o sul de Minas, que pegava Bragança Paulista, essa região, que pegava esse trecho da Luz. Então se imagina o centro, uma estrada, outra. 5 estradas organizavam isso. A cidade cresceu a partir dessas 5 estradas. Foram virando avenidas e daí para frente urbanizando isso tudo. Lógico que eram chácaras, fazendas que foram sendo divididas e tal. Bom, essa cidade tem um desenvolvimento muito pequeno até o século XIX. Então eu trouxe alguns mapas antigos. Já deu, né? Daqui a pouco eu entro aqui, que aí eu já estou no mapa. Eu trouxe alguns mapas antigos que situam a relação da cidade e o Parque da Luz desde 1810. Então são desenhos extremamente simples que já mostram onde estava esse parque, né? Que na verdade no início não era um parque. Está vendo onde está ele? Está aqui em cima. Ó, está o parque. Nesse aqui de 1910, olha o parque aqui, ó. Já estava aí. Muito bem. Esse caminho, que era o caminho norte, a saída norte da cidade, tinha uma vantagem de ser uma extensa área plana, onde é o Bom Retiro, aquela região toda. E essa área gerou, isso no século XVIII, 1700 alguma coisa, um pequeno pouso. Muitos dos tropeiros saíam da cidade, passavam ali, e ali tinha uma organização de fornecer alguns materiais, algumas coisas assim, né? Ou mesmo quando chegavam na cidade, em vez de atravessar a cidade era aquela coisa extremamente simples, né? Mas atravessar a cidade com tropas e tal, era melhor acampar ali. Então essa área do Parque da Luz foi uma área, historicamente, de um campo de
retaguarda da cidade. Esse campo, durante o tempo, nós temos uma coisa que é interessante. A colonização espanhola, na América, ela é muito tipificada, ela tem um código muito perfeito, né? As federações filipinas estabeleceram um código de como ocupar a colônia. E eles tinham a Praça Maior como um elemento mais importante da organização. A Praça Maior é onde ficava a parte administrativa, militar e religiosa. E era onde os soldados faziam suas manobras, onde se mostrava o poder do exército espanhol. O português, pelo fato de ser muito mais pobre que o espanhol, ele nunca estabeleceu isso. Quem estabelecia a regra do espaço de coletivo era a igreja. Então era o pátio da igreja que era o elemento com essa capacidade. Só que quando você desenvolve, e aí o poder militar já se estabelece, ele precisa desse espaço de manobra. Era esse lugar. Então esse lugar, no século XVIII, foi usado para manobra de soldadescas. Então já era um lugar com essa característica de uso, que logo depois foi transformado em feira. Por isso que tem ali o batalhão da Polícia Militar. Sim, religioso e militar. Tem esses dois caráteres, né? Foi feito presídio, de um lado era um quartel, do outro lado era um presídio, né? Ou seja, essa ocupação vem dessa história. Ou seja, existe uma história de ocupação militar dessa área há mais tempo. E depois de ocupação religiosa. Eles trouxeram uma igreja, fizeram uma igreja para Nossa Senhora da Luz, e aí o nome vem, Nossa Senhora da Luz, né? E no fim dos 1800, foi criado, em parte desse grande terreno, um horto. Não era jardim, era horto. O horto era um lugar a gente chama, às vezes, de área de aclimatação. Ou seja, você trazia espécies exóticas e você levava para um lugar para ela ver se vingava. Se dava para ter fruta-pão no país inteiro, não é? Se dava para ter mangueira no país inteiro, viu, né? Tem mangueira para todo lado, mas veio da Índia, né? Foi aclimatado no Brasil. A mangueira não é nossa, né? Assim como o coqueiro também, né? A gente acha que o coqueiro é brasileiro, o coqueiro também é brasileiro, não é? Aquele que dá coco é brasileiro. O coqueiro que dá coco é brasileiro. Você fala até na aquarela do Brasil, não é isso? Bom, então esse horto, ele tem esse caráter primeiro de área de aclimatação. Ou seja, de trazer vegetais, plantar e ver se pega. Então agora a gente pode avançar um pouquinho. Você faz isso para mim? Que agora nós vamos ter historinha um pouco do parque, assim, como é que ele foi se transformando. Então, assim, ele foi transformado como horto de aclimatação ou jardim botânico em 1198. E era uma área bem maior do que nós conhecemos hoje como o Parque da Luz. E depois foi sendo importado, né? Você vai ter, já em 1825, a corte já chegou, né? A corte portuguesa já estava aqui, não só isso, o país já tinha se identificado independente, né? E a cidade, é uma coisa interessante vocês refletirem sobre isso. A colônia, todo o processo de colonização, pré-chegada da corte, é pautado exclusivamente pela igreja. Então qualquer evento era religioso. Era difícil você fazer uma coisa leiga, porque a igreja, primeiro que era pecado, então era uma coisa super fechada. A corte abriu essa ideia, porque a corte faz festa, a corte faz bailes, a corte, né, desfila. Corte sem desfile não é corte, não é verdade?
Se você não tem um lugar para desfilar a sua beleza, para que serve ser corte? Não é verdade? Já no século XVI, a Catherine de Médici, quando foi para a França, para Paris, ficou horrorizada. Não tinha passeio público. Não tem curso. Não tem lugar para você desfilar. Aí fizeram para ela, né, a área do curso da rainha, que era um lugar onde ela ficava numa carruagem linda, aberta, não é? E toda a nobreza parada em volta, ela passava, né? Eles fazem assim, né? Ou seja, essa vida mundana começa a aparecer na cidade e ele passa a ser um jardim público. Ou seja, ele passa a ter um caráter de uso público. Porque antes não, antes era um jardim botânico, era só para plantar espécies, não tinha esse caráter de passear por ele. E esses jardins públicos, eles vão, em outros lugares chama passeio público. Então uma cidade chique tem passeio público. Ele normalmente é murado, cercado, e entra lá só quem estiver muito distinto, né? Muito bem vestido, não é? Elegante. As pessoas se faziam elegantes para entrar no jardim público. Então a pessoa é pobre, junto um dinheirinho, pega uma roupa emprestada, se veste bonito e vai para o jardim público, porque não entra no jardim público alguém mal vestido, nem se sente bem. Porque era um lugar de exposição. Tá? Isso lá. 1825 e isso vai melhorando. Quando chega em 1860, acontece um fato interessante. Aquela área recebe a rede ferroviária. É a modernidade da modernidade. Não é? É o máximo da tecnologia que você tem. Então ela valoriza muito, tanto que aquelas áreas próximas à ferrovia se transformou no bairro do Campos Elíseos, onde toda a riqueza do café foi fazer seus palacetes. Do lado, ora, quando você olhar o Jardim da Luz, você tem que ver o Campos Elíseos, que na verdade eles compõem uma estrutura muito própria desse período, de uma riqueza exuberante do café, né? E para passar a rede ferroviária e implantar a estação, se ocupou parte do parque. Ou seja, o parque já perdeu uma partezinha dele. Lá na frente, vocês vão ver, outro dia pegou fogo. Um conjunto ali na esquina da Rua Mauá não, São Caetano, Rua das Noivas. Rua das Noivas, vocês têm que ir lá, né? Olhar a Rua das Noivas, aquilo é uma coisa impressionante, né? Se vocês forem de noite, a vida fica mais engraçada. Não é? Pessoa, todo mundo pode, né, fazer uma performance. Né? Visitar essa área vestido de noiva. Buscar uma noiva. Né? Ou né? Procurar a noiva, porque afinal ela está lá. Né? Aquele conjunto todo, onde está a igreja de São Cristóvão, aquilo lá era um seminário episcopal da igreja da Arquidiocese de São Paulo, e que o trem pegou um pedaço. Ou seja, em nome do trem, fizeram de tudo. Né? E então você tem, já em 1960, a presença da Estação da Luz, não essa que vocês conhecem, que aquilo lá é de 1900 e alguma coisa. Eu vou mostrar a foto da estação. A primeira, a de 1960. O João Teodoro, que é um prefeito da cidade, um intendente da cidade, melhora em muito o jardim e cria um mirante. Uma estrutura tubular imensa, né? Com 20 metros de altura, olha que coisa fantástica, as pessoas subiram para ver a cidade lá em cima, que era um observatório. Lógico que era um deboche, as pessoas batizaram o canudo do João Teodoro, né? Já é um deboche
né, construído a partir dessa história. E ele teve a graça de ter tombado. Então ele virou uma torre de Pisa no jardim. Inclusive tem alguns registros onde parece ele representado no mapa inclinadinho assim. Devia ser muito charmoso você ter uma torre de Pisa em São Paulo, né? Mas ela foi chegando à ruína e parece que a grande razão principal da demolição foi um adultério verificado lá dentro. Segundo registros de jornal. Então, parece que houve um escândalo lá, que foi pego uma senhora de sociedade fazendo algumas coisas estranhas lá dentro. Estranhas no tempo, né? Se bem estava dando a mão para alguém, né? Não podia dar nada. Então, em 1900 eles tiraram. Diversas... O jardim feito inicialmente é um jardim aos modos franceses. Ele é todo rigidamente desenhado. Ele é geometricamente desenhado, né? Um modelo Lenotre, aquelas grandes parques franceses de frente a palácios, né? Com aquele grande espelho d'água, aquelas perspectivas. Ele foi concebido assim. Só que os ingleses chegaram. Então ele teve que ser adaptado a alguma coisa inglesa. Então você vai ter uma reforma onde ele começa a ganha uma gruta com cascata de influência inglesa. Eu vou mostrar a gruta com cascata para vocês entenderem isso. Os ingleses têm uma outra maneira de pensar espaços de paisagem. Eles organizam a paisagem de maneira muito diferente dos franceses, por tradição. Um é um homem do campo, um fazendeiro, é um inglês, né? Caçador, e o outro não, um nobre de corte. Então ele tem uma relação muito mais esteta, de civilizatória, de transformação do espaço. Em 1883 ele recebe iluminação elétrica, um dos primeiros espaços, para você ver que é lugar de elite mesmo. Estamos falando de um espaço decadente, coisa nenhuma, né? Festas com bandas, essas coisas todas. Existe documentação de jornais que marcam essas informações todas. Aí você vê que no fim do século, do século XIX, né? Parte dele já é doado para o Colégio Prudente de Moraes e o Liceu de Artes e Ofícios, que vai se transformar na Pinacoteca hoje. Então, ele já está perdendo, ou seja, tem muito prestígio, mas vai perdendo área, né? E aí você tem algumas coisas que eles estão falando, de repente, o Corinto número 2, também vou mostrar para vocês, né? Preservou, um arquiteto famoso, autor da Catedral da Sé e tal, ou seja, é um elemento que sobreviveu. Então, alguns elementos sobreviveram. Em 2010, você tem mais novas melhorias e vai viver a época áurea, nessa 2010, 2020. Ele tem um gestor, que é um jardineiro, se não me engano, alemão, famoso, que luta pela qualidade daquilo. Até 1940, ele desiste, está exausto no chão. E aí, daí para frente, a coisa entra no processo de decadência até 1990. Eu dei uma atenção um pouquinho. Então lá, mergulhou em período de esquecimento e decadência. O que acontece a partir dos anos 50? Quem entra em decadência? A ferrovia. Porque a partir desse período você entra o ciclo das rodovias. E o investimento que o país poderia fazer na manutenção ou modernização da rede ferroviária foi todo colocado na construção da rede rodoviária. Com isso, as razões são muito variadas, né, desse processo. Não vou entrar nisso porque aí nós não vamos ver o Parque da Luz nunca. O que é certo é isso, essa área perdeu a qualidade, né,
degradou, não só o parque, mas também toda a região em volta da Luz, vai se degradando, não é verdade? O centro histórico perde sua força também, a Avenida Paulista surge, os jardins puxam todos esses investimentos públicos para aquela região e essa área entra em decadência. Em 1990, a gente tem uma reforma e um restauro muito grande dessa área e é o que preserva até hoje. Ou seja, se não fosse esse restauro feito em 1990, talvez aquilo tivesse realmente sido demolido, por total falta de cuidado. Então, agora nós podemos dar uma aqui. Hoje, nós temos a área, é uma área ocupada por uma população de baixa renda, está ligado à área central, e ela tem um elemento muito forte que é a prostituição. Ou seja, se você for lá, vocês vão ver umas senhoras que acabaram de chegar do supermercado, com sacolas, não é? E são prostitutas. Então eu tirei aqui alguns elementos, algumas histórias delas. Então, de repente você tem aqui, ó, algumas passam pelo parque com pressa. Dona Maria, 59 anos, estava sem um tostão na última quinta-feira. Tomou banho, passou perfume e seguiu para lá onde trabalha há 30 anos. O dia estava fraco, cheio de pregos, como elas chamam os homens que rodeiam e não fazem negócio. Por sorte, ela encontrou um velho cliente do interior de São Paulo, vendedor de queijo. Passou 15 minutos com ele no hotel, recebeu R$15, ele recatou o preço usual de 20 e foi correndo buscar o neto na escola. Eu tenho algumas fotos tiradas à distância para vocês terem uma ideia de quem são e como elas são. É no Parque da Luz que Lu, 25 anos, todos os dias junta seus R$40, 60, para levar para casa e sustentar 3 filhos. O marido desempregado pensa que ela é faxineira em casa de família. A renda é semelhante, o horário de trabalho idêntico, das 7h30 da manhã às 17h30, quando o parque fecha. Ela volta para casa, faz o jantar, assiste TV, namora o marido e lá se foi mais um dia. É bem jornalístico, né? Com 72 anos, Dona Mimi mantém-se inativa porque a aposentadoria do marido, um salário mínimo, não dá para nada. Seus 2 filhos estudaram com dinheiro obtido no parque. Um deles vive nos Estados Unidos. Ela tem clientes antigos. Mais do que clientes, são velhos amigos, que muitas vezes pagam a hora de R$5 nos hotéis da região para conversar e trocar carícias de púdicos namorados. Não é verdade? Então, isso é um mundo que está lá. Vocês vão chegar lá, esse mundo está lá. Ele é interessante, porque ele é muito discreto. Ela não se veste com piriguetes, não é verdade? Ela se veste com tudo de casa, como está aí descrito. Só sacola de supermercado, né? É um ponto discreto. Isso é uma coisa interessante porque tem um âmbito de civilidade pública que é diferente do momento em que essa prostituição está como mercadoria, por exemplo, quando você está indo para a USP e passa na avenida principal, pela porta principal da USP, tem aquelas meninas do ponto vestidas como prostitutas efetivamente, com bichinho andando em torno delas. É outra natureza de relação social que se estabelece complexamente no parque, tendo em vista essa atmosfera ali que permite o cara tocando violão, essas moças trabalhando, tem uma cotidianidade em que isso está incorporado e que vai desaguar, inclusive, nos usos dos hotéis de bordo. Deixa eu abaixar a mídia um pouquinho agora. Então, eu selecionei algumas fotos antigas Melhorou? do parque. Quer dizer, ele sempre teve esse caráter muito ornamental, né? Com algumas estruturas que hoje já não existem, né? Mas isso dá caráter, né?
um grande cartão no chão, com os bancos para você sentar, os grandes passeios, porque lógico, as pessoas vão, voltam, né? Antigamente tinha o nome de footing, né? As pessoas vão à praça fazer footing. Então os homens ficam com pés parados, as mulheres circulam. Ou ao contrário, as mulheres ficam paradinhas e os homens circulam. É uma maneira de você fazer graça e tal. Outro dia eu fui a Portugal e tinha um museu onde as pessoas, de lencinhos de recados, as pessoas bordavam recados em lencinhos e conforme passavam deixavam cair o lencinho. Aí a pessoa ia lá e pegava o lencinho e lia o recado. E devolvia o recado em um outro lencinho bordado. E esses lencinhos bordados constituem um registro material assim, extremamente precioso desse tempo, de uma certa delicadeza, vamos dizer assim, né? Das relações. Que vive além da Não é verdade? E de um tempo, não é? Em que não é, o indivíduo devia, né? Chorar, bordando aquelas mensagens, né? Talvez tivesse alguma dificuldade de encontrar, deixava no banco da igreja, no passeio, né? Não tem mais nada que fazer, fica apontando aí e tal, né? Mas não é esse o tempo. Manda um e-mail que é mais rápido. Dá um torpedo, pô, né? Olha o parque. Você viu que sempre ele teve grandes árvores. Porque como é um parque desde o começo do século XIX, você tem árvores aqui de 30, 40, 50 anos, nessa época, por 80 anos, ou seja, grandes árvores. Já, então ele sempre teve essa condição de sombreamento, que eu acho muito bonito do parque. Vamos. Isso aqui é a frente do parque, né? Das estruturas que ele tem. Isso era as pessoas, um modo de transporte, né? Todo mundo usava só mualho, só cavalo, essa elegância do tempo. E o bonde puxado a cavalo. Né? Os primeiros bondes foram puxados a cavalo, depois que eles foram transformados, foram eletrificação. Né? O que vocês acham que é isso? A primeira estação da luz. 1860. Não é? Nada, né? Vamos para a próxima. Olha lá, atolo subindo. Isso já é começo do século XX, 1900 alguma coisa. Ou o povo todo na rua. Isso é a cidade de São Paulo. Começo do século XIX. Olha a estação já construída. Está vendo que o parque já está aqui, né? O Liceu também, né? O Liceu está aqui já. Nesse momento, o bonde passava aí, né? Avenida Ina Tiradentes, que tinha esse canteiro central. Configuração. Vamos. Aqui a Pinacoteca. Tirado da Pinacoteca, construído de uma das janelas da Pinacoteca. Esse é o jardim da Pinacoteca, como ele é. Vocês vão ver hoje. Quando forem lá, vocês registram a diferença. E hoje é um estacionamento, né? Ele foi todo retirado e virou espaço de estacionamento. Isso é uma pintura da estação. A estação não foi feita com esse monte de elementos, mas era um desejo de ela ser assim, uma coisa toda, né? Cheia de pequenos detalhes, né? Bandeirado, é uma coisa interessante. Então aqui, essa estação, quer dizer, a estação que nós conhecemos, em 1940 pegou fogo e foi a ruína. Então é uma reconstrução. Ela é de 1905, a estação dos ingleses, e inclusive vem de lá toda a estrutura metálica das pontes, das passarelas e da GAR, que é a cobertura da GAR. E aí depois ela pega fogo e depois ela reconstrui.
Aqui você tem alguns grupos na frente da estação, isso no fim do século XIX. Ó, o Festival do Chapéu, né? Olha, Os vestidos de os passeio. vestidos. Isso aqui. Isso aqui é a área do... Aqui está a rua São Caetano e esse é o Palácio Episcopal, que você vê aqui uma construção que foi demolida também para a ampliação da rede ferroviária. E isso aqui é a Avenida Tiradentes, a estrutura dela. Já era uma belíssima avenida, né? Do lado. Isso aqui é em 1921, uma família muito bem, né, vestida para tirar foto lá no Parque da Luz. É interessante porque o motorista também está aqui, ó, não é? Isso incorpora a família com muita, né, propriedade. E era uma característica muito interessante do parque, que dessa vez que eu fui lá não vi, era lambe-lambe. Era tradicional as pessoas mais pobres irem para o parque para tirar foto, para mandar para os parentes em outros lugares e tal. Então tinha uma série de fotógrafos lambe-lambe, Aqueles que tem o pano, né, que tem aquele pano assim que cobre e tal. Aquela Isso máquina de eu pé. cheguei a ver, sei lá, uns 10 anos atrás, ainda tinham alguns lá. Hoje, realmente é uma coisa Celular. impossível, né? O celular e maquininhas digitais fáceis de serem trabalhadas e tal. Sabe que no Parque Ibirapuera tem um sujeito que antes fazia polaroids e agora ele anda com a máquina digital e uma impressorazinha pequenininha que tira e te prende a foto e imprime na hora. Eu já estou. Eles vêm na luz um pouquinho. Sério? O Ibirapuera tirei foto todo dia com ele. Então ele fica andando pelo parque. Vamos ver uma próxima. Olha só essas duas figuras, gente. É inacreditável, né? Se você visse isso de noite, você saía correndo. Porque elas são horríveis, né? Olha os bichos que elas mataram e colocaram em coisa. Elas acabaram de matar esses bichos lá no parque, né? Deve ser uma cutia. Não é muito interessante? Parece uma mata tão fechada esse parque. É bem fechado mesmo. Olha aqui, que amigos alegres. É verdade, eu selecionei essa foto pela alegria dos dois. Tão alegres. Era necessário ser muito sério. A pessoa séria era uma pessoa respeitável. Se dizia muito riso, pouco siso. Ou seja, quem ri muito não tem juízo. Não é? Então é bom você ser sério. Por que está rindo? É bobo? Agora a gente faz graça para todo mundo rir. Virou, né? Até ganha dinheiro fazendo isso. Aí não leva lembrança assim. Não, aí a foto, aquela foto, todo mundo rindo, né? Mudou muito. Vamos à frente. Bom, agora são essas fotos que eu tirei. Você tem aqui a Pinacoteca, né? A Pinacoteca, um pequeno coreto. A ideia do coreto é uma ideia muito interessante. Porque tem o couro, o coreto é um couro pequeno, na verdade. E ele tem uma estrutura, você fala, mas vai ter uma pequena apresentação aí? Não necessariamente. Porque as pessoas sentavam aí para ler, tinha bancos, era um lugar coberto, podia chover, e eu me protejo nesse lugar. E me afasto do fluxo, né? É. Incessante de quem passa do fluxo. Exatamente, você fica fora. Ao mesmo tempo, é um lugar alteado, porque se você fizer algum evento, vai facilitar. E se não fizer evento, também você está sendo o evento. Não é? Porque você fica sentado lá, todo mundo passa e vê, né? Nossa, que elegância, né? Eles tendem a ficar fechados hoje em dia, né? Mas você viu, esse é um pequeno coreto, está bem próximo da Pinacoteca, né? Os caminhos geometricamente desenhados, né? Você está vendo? E o plantio das árvores fazendo
um percurso ao longo do caminho. Uma coisa toda, é um princípio. Faço uma linha, coloco as arvorezinhas em volta. Faço uma bordadura, né? Coloco uma vegetação colorida. Né? Então, esse é um tipo de jardim muito rígido, é um jardim francês. Né? Ó, essa estrutura já é uma estrutura mais para o inglês do que do francês. Então, você vai começar a ver algumas pequenas construções que vêm de um ideário inglês, do colonização inglesa. Porque os ingleses saíram pelo mundo e os ingleses trouxeram para o Ocidente uma série de desenhos, de elementos arquitetônicos que vão construir essa Disneyland inglesa. Não é? Os ingleses trouxeram coisas da Índia, trouxeram coisas da China, não é? Da África, e foram construindo aonde eles iam, traziam esses elementos. Esses elementos foram incorporados na arquitetura. A gente depois nem sabe de onde veio aquilo, mas grande parte tem essa graça dos ingleses, que tinham, até como modo de expressão dessa dominação imperial, trazer esses elementos que compunham o império. Essa é uma figueira gigantesca. Vocês conhecem a figueira lá do Cubaiá? Tudo leva a crer que elas são originárias da mesma árvore. Porque a figueira do Cubaiá foi plantada por um galho. Ela não é por muda, é por estaca. E quando você planta uma árvore por estaca, ela tem a idade da estaca. Ou seja, ela recebe o tempo que a estaca tinha. E é o mesmo tipo de árvore. Então deve ser vindo da mesma matriz. É uma árvore gigantesca. Qual o tamanho da pessoa aqui? Para ter uma escala, né? Talvez seja a maior árvore do parque. Estrutura francesa típica, né? Eu crio dentro do parque espaços de luz. O que é esse espelho? Se não é um espelho de luz que reflete dentro de uma estrutura mais escura. Então, isso é o jardim francês. Ele vai, de tempo em tempo, ele ilumina o jardim com uma estrutura de águas tensa, né, que reflete o céu, né, que você pode ver nuvens passando dentro daquele espelho, uma composição dominada. Né. E ao fundo uma escultura da Elisa Bracha. Né? Aqui é o jardim de esculturas ali, não está pegando. É verdade, as ladeiras. Isso está nesse conjunto. Né? Essa é a casa do zelador do parque. Hoje não, hoje já está adaptada como um pequeno museu e tal. É um bangalô, você olhando parece que ele está Birmania, né? Não parece? Assim, o filme Ele e Eu. É um bangalô inglês típico. Isso aqui, essa estrutura bonita, era uma casa de chá. Então aquelas pessoas todas longas, de chapéu e tal, colocava aí nessa varandada e tomava o seu chá, com bolos e tal, nessa composição. Está lá preservado, eu não sei por que eles não fazem um café dentro desse lugar. Bota fita zebrada. Não é? Coloca uma fitinha assim para você não subir, para não entrar lá. Isso é uma outra questão do uso dos espaços públicos em São Paulo, né? Que é desqualificado e é repulsivo, né? É uma ideia que não é para você usar. Vamos ao tal do coreto. Olha que beleza do coreto. É um coreto todo das Arábias, né? Essa coisa, essas cúpulas, essa coisa. Nós vamos ver uma próxima imagem mais próxima. Agora, você vê, a hora que a
as coisas perdem o sentido, um coreto desse é para evento, né? Para ter uma banda, aqui você vai assistir a banda, ouvir aqui em volta. Então você precisa de espaço aqui em volta. Eles encheram de árvore e foram retirando espaço de coreto. Ele ficou no meio de uma coisa tímida, que vamos lá ver, e perdeu função. Não dá nem para você levar uma banda lá que não vai dar certo. Vai ter pouquíssimas pessoas em volta. Poderia ser um espaço muito interessante de evento na cidade, né? Quando em 1990 foi feita uma restauração, isso tudo era cheio de terra, de tudo. Aí eles descobriram que tinha um aquário enterrado aqui nessa estrutura. Embaixo disso tem um aquário com vidrinhos e tudo, que você desce e anda por esse aquário. Não tinha, eles jogaram tanto lixo, tanta porcaria dentro, que tamponaram. Ninguém sabia mais que existia esse aquário. E em volta, aqui você tem um pequeno riozinho, né? Um córregozinho em volta de uma ilha. Vamos pegar a próxima imagem. Olha lá a ilha. Tá vendo? Os namorados namorarem aqui em cima. Aqui em cima tem os banquinhos, é uma ilha de namoro. Você fica lá isolado. Olha que isolamento que você tem. Hoje a gente ia querer o lugar do aquário, né? Como isolamento, não é verdade? Lá embaixo, aquele escuro. Não, lá é assim, ó. Interessante, parece meio um coração. Olha aqui. Que delicadeza, não é? Que tempo. Isso está tudo tamponado. Olha a entrada do lugar, tem essas fontes, tem uma ninfa aqui. Tudo artificial. Essas pedras, essas coisas. E tem muitos deles que nem pedra é concreto feito em forma de pedra. Esse é o grande espelho que está no meio do parque. Com fontes, essas estátuas gregas, é uma coisa bem neoclássica, assim, né? Estruturada lá. E você vê que o arvoredo de volta é muito denso. Isso aqui é uma área de plantação de rosas, é um jardim de rosas, roseral, né? Imenso, e é mantido, olha, estão vendo os jardineiros mantendo. Você vai lá, tem diferentes, agora está no período de poda, mas quando você for no período de primavera, ele é intensamente florido. Ainda mantém o espírito desse tempo de você ter um jardim cuidado, quase que doméstico, né? Mas em grande escala. Ó, corredor. Como ele, né, se organiza. Acho isso uma coisa bonita, né? Esses grandes caminhos que eles têm, né? É uma alguns, alameda mesmo. né? Alameda, né? Com a vegetação cobrindo, fechando. De novo aquele espelho. Aí você tem a gruta artificial feita, né? Modelo inglês, os ingleses adoravam nessa época essas estruturas que lembravam uma natureza. Uma influência muito japonesa no desenho, né? Aquele jardim japonês todo estilizado, que tem as montanhas, as pedras, as árvores são colocadas para dar uma noção de que você está vendo uma coisa gigantesca, ele é uma coisa muito pequena. Isso é uma estrutura. Olha aqui tem um caminho, você sobe, lá em cima tem um terraço, aqui você vê o parque de cima, né? A caverna está embaixo, está vendo aqui, ó? A entrada da caverna. Vamos estudar, ó. Aqui, ó. A entrada da caverna. Olha aqui, volta um pouquinho, só para a gente ver. Ó, aqui, ó. Dois pequenos bancos, todos em concreto, imitando um tronco com
uma haste. Isso vocês vão ver em outros detalhes. Vamos ver o próximo. Aqui a boca da caverna que solta água, né? Uma cascata, uma estrutura de cascata. Isso é um outro dado inglês muito típico, essa coisa de imitar elementos da natureza com concreto, né? Isso tudo é que eles viram com os japoneses. Os japoneses faziam natural. O natural vai quebrar, vai estragar, né? Então, esse espírito industrial inglês, por que não fazemos em concreto, armado? Vai durar muito mais tempo? De fato, durou. Está aqui. Né? Deve ser de 1870, 80. Está montado até hoje aqui. Né? E a água fazendo pequenos riachos. Isso já é inglês. Esses riachinhos, essas estruturas que lembram a natureza, reconstroem a natureza. Né? O parque inglês tem muito esse caráter. Aquilo tudo é artificial e parece que é natural. Eles constroem aquilo para parecer cada vez mais natural. Mas é tudo construído. Aqui uma outra pequena coisa. Isso eu acho bonito no parque, vocês vão notar. Ele vai ter alguns elementos de luz interna. Ou seja, algumas áreas não tem o dossel das árvores. Então você tem uma luz dentro do parque. Então você tem um verde intenso. Então o claro e escuro é um elemento muito importante dentro desse parque. Essas são 3 senhoras que estão ali muito distraidamente conversando e esperando os seus clientes. Eu acho que essa é uma ideia, é uma imagem que a gente tem muito no parque. Essa renda que brilha do céu. Né? Como é uma vegetação muito fechada, né? Que você tem essa luz que penetra por dentro do céu, que o seu olhando, né? Traz aquela sombra, e você vê manchas no chão dessa luz. Né? Olha aqui. Eu aproximei um pouco para vocês verem as meninas do parque.